Tem algo que falando talvez pareça óbvio, só que parece que todo mundo esquece assim, com uma certa frequência. E que pra mim tá na base de grande parte da nossa falta de alinhamento com o outro e dos nossos ruídos de comunicação, que é as mesmas palavras têm significados diferentes para diferentes pessoas. O que isso quer dizer, né? A linguagem sempre vai ser falha em algum grau, porque ela tá tentando dar conta de reduzir sentimentos complexos, experiências sutis, em alguns termos que todo mundo usa. E por mais que a gente use as mesmas palavras, nós atribuímos significados que estão conectadas à nossa jornada, à nossa história, à nossa capacidade de associação, à nossa forma de ver o mundo. E tudo bem, a linguagem ela tá fazendo o possível. Eu acho que a questão é que a gente esquece que a gente tem esses diferentes significados. E a gente parte do pressuposto de que a gente tá falando da mesma coisa quando a gente usa as mesmas palavras. Tu tá conhecendo alguém e a pessoa fala pra ti: eu passei por tais situações e eu sinto que essas situações fizeram eu ficar mais forte. Ao invés de tu partir já da ideia de que tu sabe o que forte significa, pergunta pra pessoa, né? O que é forte pra ti? Me dá um exemplo, assim, do que tu tá falando quando tu diz que tu é uma pessoa forte. Porque talvez pra pessoa ser forte é que a pessoa não é reativa, não fica descontrolada. Ou talvez ser alguém com muita resiliência. Ou talvez pra pessoa signifique ter se tornado alguém que não entra em contato com emoções mais vulneráveis, como sua tristeza, sempre meio controlado, assim, com uma armadura. Então, percebe que, assim, é nesses espaços de diferentes interpretações que a gente perde a oportunidade de entender a outra pessoa mais profundamente. E eu acho interessante esse exercício até pra gente fazer com nós mesmos, né? Tu ir percebendo esse teu dicionário interno. Então, assim, obviamente, né, não acho que a gente tem que fazer isso com tudo que a outra pessoa tá falando e tudo que a gente tá falando e que a gente vai em todas as conversas. O que tu quer dizer com isso? O que é isso pra ti? Me dá um exemplo. Mas nas conversas que importam, sabe? Quando a pessoa tá falando sobre algo muito relevante pra ela, os seus valores, as suas expectativas, o que já magoou muito ela, quando a gente tá se conhecendo, quando a gente tá em conflito, tem alguns momentos essenciais em que é muito valioso a gente lembrar que talvez essa palavra que significa isso pra mim significa outra coisa pra aquela pessoa. E a gente ter mais curiosidade em relação ao mundo do outro, sobre as nuances, né, de cada pessoa. Não achar que a gente já entendeu tudo que o outro tá falando. Acho que isso é algo que pode aprofundar muito mais nossa conexão com o mundo e com o outro.